Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Pessoal, acompanhe as atualizações do podcast lá no Instagram, @Legítimo Ruminante. Sempre postamos informações sobre os novos episódios e os assuntos que abordaremos, e também todo domingo fizemos um post de um aluno de pós-graduação aqui nos Estados Unidos para manter vocês atualizados sobre o que está rolando de pesquisa na atualidade aqui nos Estados Unidos. Bom, no episódio de hoje iremos entrevistar o professor Luiz Ferrareto. O Luiz ele é zootecnista formado na Unesp em Botucatu, São Paulo. Ele está aqui nos Estados Unidos desde 2009. Ele fez mestrado e doutorado em Wisconsin com o professor Randy Shaver. E agora ele está aqui na Universidade da Flórida desde o início de 2016. O foco do trabalho do Luiz Ferrareto é na qualidade e digestibilidade de silagem de milho e sorgo. Então hoje iremos abordar aí boas práticas na preparação de silagem de milho. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante e muito obrigado por aceitar o convite e ter essa conversa com a gente. Boa tarde, Aquiles. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer e espero que a gente possa colocar algumas informações que sejam úteis para o pessoal aí que tem interesse em ouvir o podcast. Excelente, Luiz. O prazer é nosso em recebê-lo. Obrigado por separar um tempo na sua agenda. Eu sei que é corrido aqui no departamento e vamos bater um papo aí com a turma do Legítimo Ruminante. Eu acho que a gente podia começar o diálogo de hoje falando sobre a importância da silagem de milho. Por que é um alimento que é muito utilizado para alimentar vacas leiteiras, qual que é a importância nutricional e por que ele é tão utilizado pelos produtores rurais? Essa é uma excelente pergunta, eu acho que tem diversas razões. Primeiramente, é muito importante saber que a cultura do milho em si, não é que é fácil produzir milho, mas muitas pessoas já estão adaptadas a essa cultura, né? A produção de milho para grão é um aspecto muito importante mundialmente. Então as pessoas já têm muitas informações de como produzir milho, como produzir bem. O melhoramento genético já está muito bem avançado devido à produção de grão e, consequentemente, você consegue traduzir isso para a produção de silagem. Do ponto de vista nutricional, a silagem de milho é um ingrediente único, né? Porque traz para você dois fatores extremamente importantes da nutrição de vaca de leite. Primeiro, a fibra, né? Principalmente a fibra efetiva, né? Que nós vamos discutir mais para frente aí, mas tem um aspecto importante na ruminação. E, por outro lado, tem muito amido, né? E o amido é uma fonte de energia muito boa e, consequentemente, você consegue balancear bem a dieta com esse ingrediente em particular. E uma coisa que é muito importante, que o custo de produção hoje na cadeia leiteira é mais de 50%, aí, dependendo de qual manejo, estrutura o produtor está utilizando, mas a maior parte do custo de produção é relacionada ao custo do alimento. Ou seja, a silagem de milho, ela talvez seja uma fonte aí, talvez de valor não tão caro, mas de excelente qualidade. E uma das coisas aí que ela oferece, né, como você falou, é a fibra, né? E também tem a parte energética que vem do amido. Com certeza, acho que esses são fatores extremamente importantes. E indo além disso, né, quando você olha as fazendas maiores e mais produtivas nos Estados Unidos, o único segredo que eles têm é uma produção de forragem de alta qualidade, o que barateia o custo da dieta, né? Então as pessoas acham tradicionalmente que reduzir forragem e colocar mais concentrado aumenta a produção, né? Mas o que realmente aumenta a produtividade é você ter uma forragem de altíssima qualidade que você consiga baratear o preço da dieta. Exatamente, e assim, como isso é algo que está disseminado e que todo mundo utiliza, qual que é o primeiro passo que o produtor deve levar em consideração para escolher o híbrido, né? Porque hoje a gente vê no mercado, tem inúmeras companhias que vendem híbridos, e dentro de cada companhia tem vários híbridos, ou seja, tem uma oportunidade de escolha muito grande.
Então como que o produtor pode sentar e pensar assim, não, esse é um híbrido bom para a minha realidade, o que ele deve levar em consideração? Eu acho que tem muitos fatores que tem que ser levados em consideração para se escolher um híbrido, né? E como você disse, tem muitas empresas, muitas dessas empresas elas trabalham não só na parte de silagem, mas também na parte de grão, né? Então abre oportunidade para os produtores que talvez não tenham decidido se eles querem ter todos os campos para grão ou para silagem, misturar um pouco esses híbridos, né? Mas eu acho que o ponto-chave no final é uma combinação entre produtividade total por área e qualidade nutricional desses híbridos. No Brasil tem bastante fazendas que são a pastos, tem fazendas que são confinadas. Isso é um fator importante? Afeta a escolha do híbrido? Eu acho que afeta sim, porque do meu ponto de vista, né, se você trabalha mais com gado confinado, a maior parte da forragem da sua dieta provavelmente vai vir da silagem de milho, né? Então, com certeza você tem que buscar híbridos que tenham um nível de digestibilidade de fibra maior, né? Porque caso contrário você pode ter problemas com ingestão, né? Quando você trabalha com vaca pasto, se você também quiser fornecer silagem de milho no coxo, talvez durante a ordenha ou logo após a ordenha, o ideal seria que você tivesse um material com um pouco mais de grão, né? Porque dessa forma você consegue reduzir um pouco do teor de concentrado que você ofereceria durante esse período, e as vacas por si só elas vão selecionar uma fibra mais digestível durante o pastejo, então talvez esse fator seja um pouco menos importante. Não que não deva ser levado em consideração, mas não é tão importante quanto para vacas em confinamento. E uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que é muito falado, é essa questão dos híbridos BMRs, né? Que eles têm um baixo teor de lignina e, consequentemente, eles têm uma maior digestibilidade. O que você sugere sobre essa questão do BMR? Hoje no Brasil talvez ainda não está disponível, mas acredito que a curto, médio prazo talvez vá ficar disponível. Como que esse híbrido ele pode afetar a performance do animal e também o manejo na preparação de silagem na hora do plantio e cuidado no desenvolver da planta? Eu acho que os híbridos BMR exemplificam bem os potenciais problemas na escolha de híbrido para uma propriedade leiteira, né? Os híbridos BMR, eles tradicionalmente têm uma maior digestibilidade de fibra, e isso é relacionado aos genes que esses híbridos em particular têm, que reduzem o teor de lignina na planta, né? Então, consequentemente, é um híbrido mais digestivo. Mas, por outro lado, a maior parte das pesquisas de híbrido nos Estados Unidos mostram que você tem uma perda em produtividade por área de 6 a 10%, né? Então isso mostra claramente que tem que ter um balanço entre produtividade e digestibilidade. O que muitas fazendas fazem, eles usam o BMR para as vacas mais produtivas, principalmente você dividir seu rebanho em diferentes grupos, baseado em estágio de lactação, e usam híbridos um pouco menos digestíveis, mas mais produtivos em termos de área total, para as vacas de menor produção. Eu acho que uma das observações que a gente vê aqui é que a utilização desses híbridos BMR ela acontece mais no norte do país, e já aqui na região sul, que nem onde a gente está na Flórida, não é tão utilizado. Você poderia comentar sobre o porquê disso, até para a gente fazer uma analogia com as diferentes regiões do Brasil? Sim, não, esse é um ponto muito importante e eu concordo plenamente. No norte dos Estados Unidos é muito mais utilizado. Eu acho que são dois problemas que precludem o uso desses híbridos aqui na Flórida, principalmente. O primeiro é área total, né? Como nós discutimos, tem uma menor produtividade por área. E aqui na Flórida as fazendas elas não têm tanta área, né? Então, infelizmente, a gente tem que focar um pouco mais em produtividade do que em digestibilidade. Mas tem um outro fator que é muito importante, né? Em locais quentes, né, com climas tropicais, a digestibilidade de fibra normalmente é menor, né? Isso é devido ao estresse térmico, que as plantas também são afetadas. E por mais que a gente pense que os híbridos BMR pudessem corrigir isso, e eles corrigem até certo ponto, mas o benefício do BMR não parece ser tão grande em locais muito quentes como eles são em locais de clima mais temperado. Ou seja, talvez levando para a realidade do Brasil, comparar alguns extremos, né? Uma fazenda mais no sul do país,
teria um benefício maior de utilizar o híbrido BMR. Acredito que sim. Enquanto uma propriedade mais no norte, onde é mais quente, o desenvolvimento da planta é mais rápido e ela sofre com estresse térmico, talvez esse benefício não desapareça, né? Correto. Bom, Luiz, outra coisa que eu queria que você comentasse é sobre essa questão a gente sabe que o milho é uma fonte, que nem você falou, de fibra efetiva e também a parte energética por causa do grão. Você poderia comentar sobre a questão da proteína, como tem mudado isso ao longo do tempo na silagem de milho? Sim, não, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que se a gente buscar dados de produção de silagem de milho nos Estados Unidos nos últimos 20, 30 anos, você vai ver que ano a ano parece ter uma diminuição no teor de proteína da silagem de milho, né? E basicamente o tradicional era em torno de 9, 10% de proteína, e hoje a maior parte da silagem que a gente vê é em torno de 6 a 7%, né? Eu sei que não parece ser muito, porque é 2, 3 unidades percentuais, né? Mas a hora que você pensa num alimento que você coloca às vezes 50, 60% da dieta, isso faz com que você precise suplementar mais proteína, né? Eu também entendo que a gente não oferece silagem de milho por causa da proteína, mas mesmo assim é algo que a gente tem que pensar. E eu acho que isso está acontecendo porque a maior parte do melhoramento genético da planta de milho é focado na maior produtividade de grão, obviamente porque você quer ter mais amido, né? Então, consequentemente, você acaba prejudicando um pouco os outros nutrientes, mas eu não acho que esse fator é extremamente essencial, mas deve ser considerado. E é aquela dieta clássica, né? Vaca de leite, silagem de milho, farelo de soja, o feijão de arroz, né? É excelente e que nem se você tem uma silagem de boa qualidade, você consegue diminuir o custo. E a gente sabe que o farelo de soja é muito mais caro, mas um complementa o outro, né? No caso, a proteína estaria vindo do farelo de soja. Com certeza. Eu acho que um fator que talvez tenha influenciado um pouco isso nos Estados Unidos é que em muitas regiões se tem silagem de alfafa, né? E a alfafa tem um teor de proteína muito bom e é proteína digestível no rumen. Então você acaba compensando essa falta de proteína na silagem de milho, colocando um pouco de alfafa na dieta, né? Eu acredito que existam outras fontes de forragem no Brasil que também tem ótimo teor de proteína que possam ser usados como uma forragem complementar na dieta. Muito bom, Luiz. Agora mudando um pouco de assunto, e até teve o pessoal lá no Instagram mandou uma pergunta, o Josias Fornari, ele gostaria de saber como que a gente pode identificar na prática o ponto de corte ideal da silagem. Eu acho que existem diferentes formas e o ponto de corte ideal da silagem é um dos fatores principais para manter uma boa qualidade na silagem de milho. Tradicionalmente, quando a gente pensa em pesquisadores, né, a gente reporta maturidade como teor de matéria seca, o que é um ótimo indicador, né? Mas eu não acho que o teor de matéria seca por si só seja um indicador correto, né? E na prática, o que o produtor pode fazer é medir a linha do leite, né? Se você quebrar a espiga no meio, você consegue ver exatamente qual que está sendo o acúmulo de amido, né? Basicamente, a linha do leite é o que separa aquela parte mais leitosa do grão com a parte que já virou amido, né? Então você consegue ter uma noção muito boa. Eu normalmente sugiro entre meio e 2/3 da linha do leite, como uma média, porque dessa forma, toda a variação que você tem dentro de um campo ou de todos os campos dentro de uma propriedade vão te levar a uma média mais razoável, né? Porque vai ter uma variação muito grande. Então, é isso que eu sugeriria. Isso é importante porque, em termos de matéria seca, quando você usa meio a 2/3 da linha do leite, provavelmente você está entre 32% e 36% de matéria seca. E eu acho que é importante lembrar até que para o produtor não olhar uma espiga só, né? Vai no meio do milharal, não pega a parte de fora, né? Por causa que o desenvolvimento é diferente, porque provavelmente aquela planta tem mais exposição solar. Você vai lá no meio, pega umas 10, 15 espigas e avalia, e daí ali você conclui. Mas essa é uma técnica que o produtor pode utilizar independente do híbrido, né? Com certeza. Existe uma certa variação de híbrido para híbrido, né? Eu vou discutir um pouco disso em um minuto. O que você comentou em relação a onde coletar as espigas é muito importante, porque
Se você coleta de um ponto só do campo, você pode estar subestimando ou superestimando esse teor de maturidade e, consequentemente, você pode comprometer toda a sua colheita, né? Então, o ideal é que você colete material de todo o campo para que você tenha uma representatividade total da sua propriedade, né? Em relação ao híbrido, é importante ter noção, porque, principalmente no Brasil, parece que as pessoas têm muito interesse em plantar híbridos com um trato específico que eles chamam de stay green, né? Ou que continue verde, né? Esse é um trato onde as plantas elas demoram mais para secar, mas o grão está secando e acumulando amido mais rápido. Isso é perigoso por duas coisas. Se você tem uma planta que tem esse trato em particular, se você usar o teor de matéria seca, às vezes a planta parece estar bem úmida e o grão já está bem duro porque ele já formou. Se você usa só o grão, às vezes você tem uma linha do leite adequada, mas na hora que você vai ver o teor de matéria seca, ele está muito baixo, então você acaba tendo problemas com a fermentação, né? Então aqui nos Estados Unidos a gente tem defendido o uso de plantas que têm esse trato moderado, né? Então é algo a se considerar na escolha do híbrido também. É muito bom, Luiz. Eu acho que nem você comentou ali, né? O teor de matéria seca deveria estar ali entre 32% a 36%, né? E de forma empírica, né? O produtor pode avaliar a linha do leite. Mas qual que seria o problema de você ter um teor de matéria seca menor de 32%, 28%, vamos dizer, ou acima de 36%, lá com 38%, 39%? O que isso implica na produção da silagem e a qualidade da silagem? São problemas distintos, né? Em termos de ter uma silagem muito imatura, né? Menos do que 30%, menos do que 28% de matéria seca. O grande problema é que você vai ter uma perda muito grande em produtividade, principalmente produtividade de amido, né? Porque o grão não vai estar completamente formado, então você vai ter uma perda no teor total de amido. O outro problema é que quando você coloca no silo uma silagem muito úmida, existe um risco muito grande de perda por lixiviação, né? E quando você tem essa perda, basicamente a água vai extrair uma parte considerável dos nutrientes, né? Então se você tiver uma perda muito grande de carboidratos solúveis, que normalmente são utilizados durante o processo de fermentação, essa silagem pode não fermentar muito bem, né? Então, tradicionalmente, quando a gente vê uma silagem muito úmida, já se espera um teor um pouco mais alto de ácido butírico, que é um indicador de uma fermentação que não foi muito boa, né? Em contrapartida, quando você deixa a silagem mais tempo no campo, o que não é uma prática incomum, porque você acaba naturalmente aumentando o teor de matéria seca total que você obtém do campo, assim como maior concentração de amido, você acaba impactando outras áreas, né? Eu acho que está bem estabelecido que uma silagem mais madura, ela tem uma menor digestibilidade de fibra, porque a planta acumula mais lignina, e também tem uma menor digestibilidade de amido. Primeiramente porque o grão fica mais duro e é mais difícil de quebrar. E segundo porque tem certas proteínas ao redor do amido, que a gente chama de prolamina ou zeína, que elas também aumentam conforme a maturidade aumenta, né? E o último ponto você pode ter problemas com fermentação, né? E o ponto de fermentação que a silagem mais madura, o problema é mais de um problema, né? São dois, na verdade. O primeiro as bactérias precisam de água para se locomover e replicar, né? Então, se você tem menos água, isso já compromete um pouco. O segundo fator que é muito importante quando a silagem está mais seca, é mais difícil de cortar num tamanho de partícula adequado. Então, você acaba influenciando negativamente a densidade e, por si só, a fermentação. E até, eu acho que poderia se comentar que quando você tem um milho com uma matéria seca muito alta, isso vai afetar o maquinário também, né? Vai ser mais difícil para as facas picarem aquele milho, você vai ter um desgaste maior das facas, consequentemente você tem que afiar mais vezes durante o dia, e isso acarreta num corte desuniforme, com fibras mais longas, e como você falou, vai afetar aí o processo fermentativo e a qualidade dessa silagem no final das contas, né? Não, com certeza, e o maquinário é uma parte essencial do processo, né? E a gente tende a acreditar que o maquinário vai ser sempre perfeito nas funções que a gente espera, né?
Mas a grande realidade o produtor também tem que entender que a quantidade de material passando entre essas facas e passando entre os rolos de um cracker, por exemplo, é enorme, né? Então você nunca deve esperar que o serviço vai ser perfeito, mas muito pelo contrário, você tem que ajustar o seu maquinário baseado no que você está colhendo, né? Eu acho que é assim hoje que as empresas estão lidando aqui nos Estados Unidos. Só para te dar um exemplo, né? Uma coisa que eu não sei dizer se já está no Brasil ou não, mas tem uma empresa em particular de colhedoras que eles têm um NIRS dentro da colhedora que mede o teor de matéria seca em tempo real. E eles já têm recomendações de como ajustar a máquina baseado no teor de matéria seca do campo, né? Então esse é o nível de tecnologia que a gente já está começando a implementar para ter uma colheita melhor, né? E isso dá para ser feito de forma menos tecnológica, digamos assim, né? Se você tem uma noção boa de como o seu campo está, você consegue ajustar todo o processo da mesma forma. Isso é legal porque a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Isso facilita muito para o produtor ter certeza, ter a confiança que ele está fazendo um bom serviço e que não está colhendo a silagem ou muito precoce ou muito tardia e tem muita variação na matéria seca. Mas eu acho que outro aspecto que é muito importante, eu acho que você poderia fazer alguns comentários, é essa questão do tamanho da partícula, né? Hoje muito se fala que o tamanho deveria ser entre 1 a 2 centímetros, mas por que é importante ter cuidado nesse tamanho de partícula e qual que seria a implicação na prática de um tamanho de partícula menor ou maior na preparação da silagem e também como que isso poderia afetar a performance do animal lá na frente depois de ela estar pronta. Com certeza, acho que tamanho de partícula é um dos tópicos mais importantes para quem trabalha com forragem. Como você disse, né, a implicação do tamanho de partícula é muito grande, tanto para a forragem em si, e no caso da silagem de milho para fermentação, como para o animal, né? Em termos de fermentação, o problema é o seguinte: quando você colhe uma forragem com tamanho de partícula muito grande, a hora que você está compactando esse silo, o silo fica mais propenso a ter oxigênio entre essas partículas, né? Então você teoricamente teria que compactar por mais tempo para se atingir uma densidade adequada, né? Em contrapartida, quando a gente pensa no animal, se você tem um tamanho de partícula muito fino, você pode ter problema ruminal, né? Porque basicamente o jeito que o rumen funciona você precisa ter partículas maiores para que a vaca tenha motilidade ruminal, mova todo esse alimento de volta para a boca durante o processo de ruminação para trazer mais saliva e, consequentemente, ter uma maior saúde ruminal. Em contrapartida, se você tem tamanho de partícula muito grande, você facilita para a vaca selecionar material, né? E vamos ser honestos, a gente acredita que a vaca vai comer o que a gente colocar na frente dela, e a grande realidade é que a vaca é que nem a gente, ela tem preferência por certos alimentos e ela vai arrumar uma forma de selecionar. Se você facilitar isso para ela, vai ficar um pouco mais difícil o seu manejo nutricional. Então é importante até comentar que outro efeito deletério, vamos dizer assim, do tamanho de partícula muito pequeno, é que esse animal ele acaba tendo uma menor saciedade. Ele acaba comendo mais rápido, e isso faz com que aconteça uma taxa de passagem maior. Consequentemente, o alimento tem menor oportunidade de ser digestivo, ou seja, você perde aí em termos de digestibilidade de fibra. Talvez não no amido, porque acaba tendo um efeito compensatório e tem maior digestibilidade do amido lá no intestino delgado do animal, né? Com certeza. E uma outra coisa que tem estado em evidência aqui nos Estados Unidos agora é que mais e mais o pessoal está tentando entender os mecanismos de digestão e ruminação, não só baseado no tamanho de partícula, mas em combinação com a digestibilidade em si só, por si só da fibra, né? E basicamente existem alguns dados de outros laboratórios que mostram que quando você tem uma forragem de menor digestibilidade, é vantajoso se diminuir o tamanho de partícula, porque dessa forma você vai aumentar um pouco a digestibilidade, por um lado, mas você consegue manter o potencial de fibra fisicamente efetivo, né? Ainda é algo que está sendo estudado, não se tem recomendações específicas, mas é algo a se considerar para o futuro. Bom, então, como eu acho que ficou clara a importância, né, do tamanho de partícula e quais são
as consequências disso? Tem alguma forma de o produtor avaliar lá na prática, lá na fazenda dele, o tamanho de partícula? E até eu gostaria de acrescentar um comentário que quando a gente fala do tamanho de partícula de 1 a 2 centímetros, isso é o tamanho médio, né? Vai ter partículas mais longas, vai ter partículas menores. Mas como que o produtor pode fazer essa avaliação lá no campo, na fazenda dele, ou o técnico que faz a prestação de serviço na fazenda possa ajudar o produtor? Acho que existem diferentes formas, né? Eu acho que o método mais utilizado hoje aqui nos Estados Unidos, pelo menos pelo nutricionista de campo, é o uso do Penn State Shaker Box, né? Que basicamente é um jogo de peneiras. Essas peneiras têm diferentes tamanhos e você consegue calcular essa média baseado nisso, né? Eu sei que existem algumas pessoas no Brasil que usam muito bem essa ferramenta, né? Inclusive existem recomendações específicas para silagem de milho que foram criadas por diferentes grupos no Brasil que parecem funcionar muito bem, né? Eu acho que essa é uma forma, mas eu acho que mesmo quando o produtor não tem acesso à peneira ou algo do tipo que possa medir, o produtor consegue ver a uniformidade do material, né? Eu acho que mais importante do que ter uma média adequada é ter uma uniformidade total do material que você está colhendo, né? Às vezes a gente não percebe isso, mas para a vaca tem uma diferença muito grande se ela está comendo um material completamente diferente todo dia, né? Isso muda completamente a dinâmica ruminal e muda os padrões de ingestão que esses animais têm e, consequentemente, a produção de leite. Muito bom, Luiz. Eu acho que vamos finalizar essa primeira parte aí que a gente está falando sobre práticas no preparo da silagem de milho. Então fique ligado aí, pessoal. É uma série de episódios e esse é o primeiro episódio. Então, nos próximos episódios vamos falar aí sobre processamento de grão, processo fermentativo, a vedação, utilização da lona e muito mais sobre o preparo com qualidade da silagem de milho. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem ligados. Temos mais 2 episódios onde vamos falar sobre boas práticas no preparo de silagem de milho. Continuaremos a nossa entrevista com o professor Luiz Ferrareto, aqui da Universidade da Flórida. Então, por favor, participe lá do nosso programa. Entre em contato com a gente pelo Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com. Iremos selecionar algumas perguntas e aí a gente pode sempre envolver o nosso ouvinte na participação das entrevistas. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Vamos agradecer aí ao Luiz Ferrareto, que pôde participar com a gente nesse episódio. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer conversar com você hoje. E quem sabe aí no futuro, no caso, vai ter mais 2 episódios e a turma pode acompanhar ainda mais sobre a silagem de milho e como preparar ela de forma de boa qualidade. Não, com certeza. Novamente, eu que agradeço a oportunidade aí. Sempre bom dividir um pouco do que a gente tem aprendido aqui com as nossas pesquisas. E se porventura tiver qualquer pergunta aí que a gente não tenha comentado durante a discussão do podcast, por favor, fique à vontade para contactar a gente, que a gente teria um imenso prazer em responder aí qualquer dúvida. Então, pessoal, obrigado por ouvir a gente. Tenham um bom resto de semana. Fiquem ligados no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e também o Iago Leão. Um abraço, pessoal, até a próxima.